Vamos ver. Simone Tebet apresenta a Ferrovia Brasil-Peru. Bom Gás exalta quem ama o Brasil ou faz com planejamento. E aí tem esse Coronel Tadeu, esse bolsonarista aí falando besteira. Vamos lá. São maravilhosos que a senhora fez, a explanação, são muito bons mesmo. Mas a senhora abandonou essa política de responsabilidade sobre os gastos, sobre o déficit. A senhora abandonou essa responsabilidade sobre o controle orçamentário. A senhora abandonou algumas falas suas que eu ouvi lá no Senado Federal na última legislatura. A senhora acha que é factível realizar todos esses projetos que foram explanados? O coronel Ulisses, também do Acre, me permitiu, se puder colocar de novo o mapa, e é importante, porque essa é importante da escuta participativa. Eu estive no Acre, muito bem recebida pelo governador Gladson, que foi meu colega no Senado Federal, estava lá naquela mesa, interessante que naquela mesa estava do PSOL ao PL, por isso que eu falo que é um projeto que integra, né, que todo mundo sabe da importância para o desenvolvimento do Brasil, e todos fizeram essa mesma colocação. Por que não a ferrovia futura, quem sabe, porque disso estamos ainda no âmbito de elaboração de projeto básico executivo que vai ser entregue, né? Nós vamos ganhar esse projeto, e já falando aqui para o outro deputado coronel, sem nenhum custo para o Brasil, custo zero. O nosso primeiro traçado, deputado, desculpa, ele ia exatamente por Assis Brasil, por Cruzeiro do Sul. Quando eu estive em Xangai, no Porto de Xangai, porque eu visitei praticamente todos os países, né? Agora o último faltava, não fui a Venezuela, e faltava Suriname e Argentina, fui agora à Argentina. Então faltam 2. Quando nós estivemos lá no Porto de Xangai, que eu fiquei surpreendida com o que eu vi, eu conversei com ministros do Peru. E eles me disseram a mesma coisa que alguns me disseram do lado do Acre, que passando a ferrovia por aqui, nós teríamos um problema do lado do Peru, um problema em Pucallpa, de povos originários e Pucallpa, né? De povos originários de questão ambiental. Então, pelo lado do Peru, essa ferrovia não passaria por lá. Num primeiro momento, foi essa informação que eu tive do ministro dos Transportes. Então, quando nós vimos do lado de cá, também teria uma reserva que nós poderíamos contornar. Do lado do Brasil não teria problema. Então, o que nós pensamos? Se o Peru disser não passa aqui, não adianta construir aqui. Mas esse traçado, que não é permanente nem definitivo, isso é começo de conversa, né? Muita coisa vai acontecer. Na hora que os técnicos forem lá, vocês vão apresentar essas demandas, não impediria de termos no futuro, ou ainda em conjunto, uma perna, não para fazer de novo uma ferrovia para o Peru, mas uma perna que pudesse integrar os municípios e Cruzeiro do Sul ao Rio Branco via... Aí eu não saberia o nome das cidades, eu não saberia, integrando Rio Branco e chegando pelo Peru. Então, nós poderíamos ter um ramal, vamos dizer assim, tá? Por isso que nós pegamos o primeiro projeto para começar, isso é começo de conversa, porque a gente nem sabe se aqui vai ser por Lucas de Rio Verde, a gente não sabe se vai chegar a Porto Velho, claro que a tendência é essa. Então, esse é um estudo técnico de viabilidade exatamente para a gente poder... Mas foi essa a razão, porque se a gente apresentasse esse projeto para que a China pudesse elaborar, a primeira coisa que o Peru ia falar é o seguinte: mas peraí, não foi isso, esse projeto não vai sair. A gente precisa ter pelo menos um projeto para ir começar a desenvolver. Como eu disse, isso é um projeto para futuro, é o próximo governo que vai estar desenvolvendo, porque são 18 meses de estudo dessa viabilidade, e Vossa Excelência, como parlamentar representante do seu Estado, vai poder estar participando plenamente junto com as demais deputadas. Mas agradeço a pergunta que me permitiu esclarecer. De alguma... Voltou. Tentar unir, é uma pena que o deputado Kim e o deputado Coronel não estivessem ontem, que eu poderia, aqui fiquei umas 4 horas conversando sobre a LDO, fui convidada para isso, a gente poderia estar falando um pouco mais detalhado pelo tempo em que tenho de 10 minutos, é absolutamente insuficiente para responder todas as questões que nos foram apresentadas. Eu vou passar rápido nas primeiras, já que Vossa Excelência mesmo disse da preocupação maior da execução da LOA, né? Se vamos ou não cumprir
2027, que é a grande preocupação de Vossa Excelência. Em relação ao veto, não foi nosso, foi do BNDES, junto ao MIDIC, que teria alegado, inclusive, interesse público do Brasil. Então, acho que talvez um requerimento de informação para o BNDES, eu não saberia nem de cabeça, já que o veto não foi nosso, né? E estamos falando de 2024, então aí é que eu já estou pensando em 26, e Vossa Excelência ainda está mais avançado que eu, pensando absolutamente correto, porque planejar isso em 2027. Então, eu peço desculpas, mas não foi o veto do Ministério, então eu não poderia estar respondendo por ele. Ainda que fosse, acho que eu não teria de cabeça a razão, deputado Kim. Vossa Excelência aponta a questão da preocupação de receitas e despesas, mas antes de chegar ao principal, eu divirjo radicalmente de Vossa Excelência, peço vênia aos consultores desta casa. Quando a gente fala de LDO, a gente fala de estimativa de receita e de despesas. Se nós olharmos no crescente do que aconteceu, nós não estamos aumentando os gastos no Brasil, nós estamos diminuindo gastos e estamos cumprindo a meta. Tanto é verdade, né, e isso graças ao crescimento do Brasil. Qual foi a última vez que o Brasil cresceu concomitantemente, juntando e somando 7% ao ano? E mesmo as estimativas de crescimento desse ano conservadoras, por parte do mercado e por nossa parte, vão ser novamente surpreendidos, porque passaremos seguramente de 2,2%, podemos chegar a 2,3%, 2,4%, quem sabe até 2,5% do PIB brasileiro. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a estimativa de receitas e de despesas. As receitas apresentadas na LDO do ano passado e deste ano, em que pese alguma estar superestimada, outras estavam subestimadas, porque é isso. Esse é o exercício que se faz no orçamento brasileiro. Foi assim no governo passado, no retrasado e neste também. Então, neste da LDO deste ano, por isso que eu só falei que é uma pena Vossa Excelência não estar aqui, porque eu sei que essa semana foi uma semana muito intensa, eu sei que tem muitos ministros aqui, muitas comissões, então cada um tem que estar em uma comissão diferente. Nós fizemos ajuste nesse ano de receitas que nós tínhamos superestimado o ano passado, por exemplo, receitas não administradas do governo em relação às concessões e permissões, que foram frustradas ano passado, e outras vieram positivas e compensaram essa frustração. Nós já fizemos esse ajuste e já olhamos por outro lado. Então, estimativa de receita e despesa é ano a ano, é a cada 2, 3 meses. É por isso que nós temos também relatório bimestral e assim por diante. Mas, assim, indo direto ao ponto que eu acho que Vossa Excelência focou em relação à minha fala, e eu digo novamente em relação a ela, e não divirjo em nenhum momento do que pensa também o governo, 2027 nós temos um problema, e quando eu disse isso no programa da Miriam Leitão, eu disse com toda a informação que tenho do orçamento brasileiro, que é ter que colocar de novo o precatório para dentro do orçamento. Então, eu estava me referindo a esta questão. Como nós temos que colocar para dentro do orçamento mais ou menos 60 bilhões de despesas, nós temos um problema sério no orçamento, que se não resolvemos isso, nós vamos entrar em shutdown. Mas não porque por conta do arcabouço fiscal, que lembre-se, foi um arcabouço que nós apresentamos, mas não saiu do Congresso do jeito que nós apresentamos, como é do jogo democrático, porque os senhoras e senhores estão aqui para aperfeiçoar aquilo que o Executivo, seja ele qual for, apresenta. Mas nós não tivemos o arcabouço ainda mais restritivo, porque o Congresso entendeu dessa forma. E é do jogo, e nós estamos com essa regra, agora ela é nossa. Então, eu tenho que dividir essa responsabilidade, até porque eu votei a PEC do calote dos precatórios, e fui eu que impedi lá atrás, eu lembro até hoje, na mesa, o ex-ministro queria que a PEC ela fosse extensiva por, acho que 10 anos, eu não me lembro. No Senado, tinha passado na Câmara, no Senado eu falei, isso não passa. Eu era líder, inclusive, da bancada feminina, nós estávamos no período, acho que, salvo engano, de pandemia, eu já não me lembro, estávamos ainda já no 100% presencial. Eu falei, não passa, só tem um jeito de passar. Inclusive, eu não voto do jeito que está. Vocês têm que reduzir para 5 anos. E aí houve um acordo e só passou, por salvo engano, desculpa que eu não sou muito boa para números, 3 ou 4 votos no Congresso Nacional. Então,
hoje nós temos um problema em 2027, não é por conta de arcabouço fiscal. O problema para 2027 é como nós vamos colocar para dentro do orçamento brasileiro mais 50 bi de despesas, tendo que, e aí eu divido de Vossa Excelência apenas para dizer o seguinte, tendo um teto de gastos, porque o arcabouço, e eu falo isso mesmo dentro da equipe econômica, para alguns colegas, alguns ministros de pastas de infraestrutura, é o seguinte, a gente fica muito preocupado com meta, mas nós temos duas regras muito fortes lá. Um é cumprimento de meta, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada, nós temos que cumprir meta zero, e vamos fazer isso, né? Estamos imbuídos nesse sentido, mas nós temos um teto de despesas, e o teto de despesa, ele é claro, é 70% do valor do aumento das receitas, é o primeiro teto. Ainda temos um segundo teto, ainda que a receita, o valor real da receita, suba muito, e quando ele sobe muito, nesses últimos 3 anos, ele tem subido muito, o crescimento da despesa, que é apenas 70% do aumento da receita, ele tem um outro teto, que é um subteto, né? Que é, eu só posso ter o crescimento real das despesas mais 2,5%. E todas as vezes, nos últimos 3 anos, deputado Kim, a gente está usando esse subteto. A gente já está usando esse subteto, ou seja, estamos tendo 2 tetos, porque a receita, o valor real da receita, tem subido mais do que as projeções nossas na LDO e, consequentemente, na LOA. Por isso que ontem, eu falei que eu lamento só que Vossa Excelência e o Coronel estivesse, deputado Coronel estivesse aqui, porque ontem eu tratei desse assunto. Eu falei, olha, a primeira reclamação que nós temos é que nós superestimamos as receitas. E os últimos anos têm provado que isso não é verdadeiro, né? E que nós subestimamos as despesas, também não é verdadeiro, porque as únicas despesas que nós não conseguimos mesmo prever e tem crescido de uma forma exponencial, e isso faz parte do processo de envelhecimento da população brasileira, são as despesas com a Previdência, com a aposentadoria, e a gente muitas vezes não tem condições de calibrar, às vezes isso vem do Ministério da Previdência e muitas vezes nos frustra. Então, neste momento, e eu queria exatamente dar a grandiosidade do que vocês estão apresentando, e quando eu vi o título, mas você já contemplou na resposta anterior, que eu ia questionar o título da sessão de hoje, que se chama Rotas de Integração Sul-Americana. Elas são rotas de integração sul-americana. Vossa Excelência já respondeu. Elas não são só para o Brasil, elas não são só para a América, elas são para o mundo. Então, ela é para os estados do país, para o Brasil, inclui o Brasil na América, na relação do Caribe, e para o mundo. Então, quando a gente fala da transoceânica, eu queria que essa explicação a senhora desenvolvesse melhor, porque eu já ouvi a senhora falar sobre isso num outro momento, inclusive obtive um material que o João tinha nos alcançado naquela vez, que era exatamente a ideia dessa saída, o que significa, e as pessoas não têm a obrigação de compreenderem bem, o que significa a gente sair pelo Pacífico. O que significa sair pelo Pacífico? Significa aproximar horas da China, da Ásia, enfim, significa ter economia, significa comercializar mais, significa diminuir os custos dos produtos advindos. Então, em todos os sentidos, isso é uma educação que nós precisamos fazer, uma educação. E Vossa Excelência tem feito isso. Então, eu queria, a minha pergunta nem tanto pergunta, é instigá-la a falar. Porque eu já vi a senhora falar e fala com uma qualidade sobre isso. Então, a gente precisa falar isso, porque isto é a diferença. O governo passado, pasmem, o que eu vou fazer agora? Aliás, eu quero fazer uma pergunta. No governo passado, tinha Ministério do Planejamento? Gente, não tinha Ministério do Planejamento no governo passado. Não tinha Ministério do Planejamento. Ou seja, a China referendada porque ela faz o planejamento, eles estão na quinquenal agora na China. 50 anos. E o governo anterior não teve Ministério do Planejamento. Ou seja, não queria o Brasil, por isso que eles batem continência aos Estados Unidos. Então, eu quero insistir nisso. Nós precisamos ter planejamento. E agora a gente tem que mostrar para a sociedade um planejamento, um governo anterior que não tinha, e nós temos. Então, eu queria insistir nisso para que realmente vocês trabalhassem mais essa ideia do transoceânico, porque ela é fundamental do ponto de vista econômico e para isso tem que ter essas rotas colocadas. Segunda questão da diplomacia em relação à China. Eu ouvi muitas pessoas falarem, criticando o Lula
porque está fazendo muita relação com a China. Eu gostaria que nós tivéssemos aderido à Rota das Sedas. Mas o governo, olha só, não aderiu à Rota das Sedas. Mas tem relações com a China quase como se tivéssemos feito adesão. Mas não de uma forma, em adesão, poderia passar a ideia de uma subalternidade, de uma adesão a alguém e nos vincularmos automaticamente. O Brasil, e essa é a parte que eu quero elogiar, e gostaria que Vossa Excelência desenvolvesse mais essa tese, da nossa relação internacional, porque nós estamos tendo relações de parceria, mas não há adesão a um projeto, mas desenvolvendo adesões a projetos, não à Rota das Sedas em si, mas aos projetos que estão na Rota das Sedas. Isso significa que nós não vamos nos isolar de projetos em relação a outros continentes, aos Estados Unidos, ao Canadá, à Europa. Então, percebam aqui, e isso eu gostaria que fosse desenvolvido mais, para tirar todo aquele discurso, estão se aliando à China, estão sendo os Estados Unidos. Não, nós estamos, como o Brasil, nos relacionando com o mundo, e numa altivez de soberania. Essa é a discussão profunda, ministra, que nós precisamos enfatizar mais, para não ter essa coisa dos alinhados. Lembra a questão da Segunda Guerra, fim do alinhamento? Então, acho que esse é um tema importante para mostrar quem é o nosso país, que vai se respeitar como Brasil, não vai ser vira-lata, não vai bater continência para a bandeira de fora e não vai fazer a hipocrisia de dizer pátria e rasgar e destruir o Brasil. Porque aí também tem muita gente. Olha que tem gente que fala em Deus e tem um diabinho no coração e que fala de pátria, destrói o Brasil e de família nem vou falar. Terceiro aspecto importante. O Brasil... Gente, cadê os superchats, turma? Abandonou Bom dia, Beri. ferrovias, pessoal. Saudade de você, querida. Em que período da história do Brasil se abandonou ferrovias no Brasil, ministra? Eu acho que é importante que a gente diga isso, porque nós fomos só no transporte rodoviário e aí isso lascou a nossa economia. Então, acho que esse é um terceiro debate que eu quero colocar aqui como fundamental, são as ferrovias. Não vai ter relação aqui de integração sul-americana sem nós refazermos as ferrovias. Então, isso é outra homenagem que eu quero prestar ao nosso governo e à sua coordenação para a gente debater mais. Aliás, eu quero sugerir, a gente deveria fazer, e eu tenho cobrado isso do governo do presidente Lula, nós devíamos usar rede nacional. Eu queria ver Vossa Excelência numa rede nacional de televisão apresentando esses quadros para o país compreender que nós voltamos a ter planejamento. Nós não somos uma desgraça de não querer o povo brasileiro. Quem ama o Brasil faz planejamento. Quem ama o Brasil faz planejamento, e vocês estão presidindo esse planejamento do nosso país. Eu queria sugerir que fizesse uma rede nacional, apresentando de forma didática, pedagógica, esses mapas, que se fizesse esse debate nas escolas. Aqui tentam-se tergiversar sobre pautas em escolas, disso, daquilo. Não, esse é o conteúdo para nossas escolas. Isso é política com P maiúsculo, e não politicagem, inclusive de notícias feias que a gente tem quando não coloca o que é uma grande distorção da política brasileira, esse montante de emenda parlamentar que tem para os parlamentos, e a gente tem que ver notícias feias como a gente está ouvindo nas últimas horas. Gente, coisa boa. Muito bom, bom gás. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.